Sejam bem-vindos. Estamos aqui no portal da Engenharia Mecânica. Eu sou o Severiano. Estou aqui mais uma vez com vocês para falar exatamente dos nossos veículos elétricos e híbridos. Estamos aqui nos componentes e sistema desses veículos, relativo ao capítulo 3. Falamos de motores elétricos, estamos agora nos motores de combustão interna, no contexto dos principais componentes desses motores, tá? Nós falamos dos virabrequins no vídeo anterior e vamos iniciar falando do eixo de comando de válvula. Pois bem, antes de continuar, porém, eu queria pedir a você que colabore com a gente, deixe seu like aqui conosco, se puder, se inscreva no canal, faça parte disso, porque você nos ajuda, tá bem? Vamos em frente então. Ok. Eixo de comando de válvula. Esse eixo também é chamado de eixo de câmbio, né? Porque ele tem alguns ressaltos que são os câmbios. Ele é o responsável por controlar o movimento das válvulas de admissão e das válvulas de escape, tá? A figura a seguir, ela apresenta as principais partes desse componente, ou seja, desse eixo de comando ou de câmbios. É um desenho programado que a gente fez aqui. Aqui você tem a engrenagem que recebe o movimento do virabrequim, tá? Aqui você tem os lóbulos ou câmbios, eles são um para cada válvula, tá? Para acionar a haste ou o tucho, dependendo do tipo de projeto. Aqui você tem os suportes de mancais, que são exatamente onde suporta o eixo no bloco do motor. Conforme nós vamos falar lá na frente, isso daqui é um tipo de eixo simples, de cabeçote simples, pode ser de bloco de cabeçote, mas aqui você tem um duplo de cabeçote, em que cada eixo desse aqui é um eixo de câmbios, aqui é outro eixo de câmbios com sua respectiva engrenagem de acionamento, que recebe o acionamento. Então cada eixo desse aciona as válvulas de escape ou de admissão e vice-versa, né? São duas válvulas para cada cilindro. Observe que aqui tem 1, 2, 3, 4, são 4 cilindros. Cada cilindro desse sendo abastecido por duas válvulas de admissão, duas válvulas de descarga ou vice-versa, tá? É muito importante esse projeto porque ele dá mais fôlego, o motor respira mais, tá? Vamos em frente. Normalmente esse eixo de câmbios ele é fabricado em aço ou ferro e é uma fabricação muito bem elaborada, digamos, não complicada, mas de alta qualidade a fabricação desses eixos, tá certo? Pois bem, conforme já comentado, esse eixo ele sincroniza a abertura e o fechamento das válvulas, garantindo que a mistura ar-combustível entre na nossa câmara de combustão e que os gases queimados sejam expulsos na sequência correta e no momento correto, tá? Não pode ter atraso nem adiantamento, isso aí é uma coisa totalmente sincronizada. Dentro dos eixos de comando nós temos dois tipos de eixo de comando, né? Nós temos o tipo OHV e o tipo OHC. O OHV é Overhead Valve, que é a válvula sobre cabeça, e o OHC é o Overhead Camshaft, que é o eixo de árvore de câmbios sobre cabeça também. Lá você tem aqui você tem as válvulas sobre cabeça e aqui você tem a árvore sobre cabeça, tá? São esses dois tipos que a gente vai ver aqui agora. No tipo OHV, que é válvula sobre cabeça, você tem aqui as válvulas sobre cabeça e o eixo de câmbios está no bloco do motor, né? O eixo de comando de câmbios de válvula, tá? Você tem a engrenagem de acionamento do eixo recebendo o movimento do virabrequim numa relação que a gente vai falar depois. Aqui você tem o virabrequim, nesse caso o elevador, o tucho, está na parte inferior. Aqui você tem os balancinhos que acionam diretamente as válvulas, tá certo? Acionam diretamente as válvulas, aqui você tem as varetas e aqui você tem um movimento mais de perto, mais em cima da válvula, é mais perfeito. Você tem aqui, não precisa de tucho, o tucho está aqui embaixo e você tem a elevação da vareta acionando as válvulas, abrindo e fechando de acordo com o movimento do seu eixo de câmbios, tá certo? Pois bem, esse aqui é um tipo. O outro tipo é o OHC, que é o Overhead Camshaft, que é exatamente câmbios de árvore de câmbio sobre cabeça, tá? Aqui você já inverteu, você não tem o câmbio mais aqui, você tem o eixo de câmbios aqui, tá? Ele está acionando diretamente as válvulas, você não tem vareta intermediando, você tem o eixo de comando, o balancinho, a válvula direto e o virabrequim aqui, tá? Com a mesmo acionamento, só que aqui com correia sincronizada, né? Você tem a engrenagem o acionador do virabrequim acionando
a engrenagem do eixo de câmbio numa determinada razão de velocidade, tá? Esse aqui você vê que o eixo fica posicionado no cabeçote, né? Ele permite uma conexão mais direta, tá? Uma conexão mais direta, o que geralmente melhora o desempenho em altas rotações. Imagine que aqui não tem vareta, dificultando, aqui ele tem um movimento mais direto com a válvula, isso em altas rotações, ele tem um desempenho melhor do que o tipo de eixo de câmbios no bloco do motor, tá? Pois bem, só para a gente ter uma ideia, que eu não ia falar, mas a gente tem que falar, é que dentro desses eixos de comando no cabeçote, né, o OHC, ele é dividido em dois tipos. Ele é dividido num tipo simples e num tipo duplo. Quando você tem o eixo de câmbio no cabeçote, o eixo de comando no cabeçote, você pode ter um eixo só no cabeçote, ou você pode ter dois, como eu mostrei nos slides anteriores aí, com dois eixos de câmbio no cabeçote, tá? Pois bem, em um arranjo eixo de comando cabeçote, você tem o SOHC, né, que é o Single Overhead Camshaft, esse aqui, que é apenas um eixo de comando responsável pelo controle de todas as válvulas, esse tipo aqui, né? Esse tipo aqui é o SOHC, é o Single Overhead Camshaft, que ele só tem um eixo que tem um came para uma válvula de admissão, outro para escape e vice-versa, ou tanto faz. Aqui você tem um cilindro e o êmbolo, aqui com a nossa árvore de manivela, tá? Com o virabrequim. Aqui você tem a correia dentada, né? Com um esticador aqui, uma relação de velocidade que a gente vai ver que é 2:1, tá? Então isso aqui é o SOHC, que é o tipo, o simples overhead camshaft. Ele comanda, ele é responsável pelo comando, pelo controle de todas as válvulas. Então aqui um desse daqui abre uma válvula, esse aqui abre outra. Então normalmente nesse tipo só vão ter duas válvulas por cilindro, uma para admitir e outra para escapar, tá? Esse é o tipo SOHC. Nós temos também o tipo DOHC, que é o Double Overhead Camshaft. Existe dois eixos nesse caso, né? Nós vamos ver aqui um dedicado às válvulas de admissão e outro dedicado às válvulas de escape, tá? Cada um comanda duas válvulas. Por exemplo, aqui você pode observar que são 6 cilindros, né? É um motor em linha de 6 cilindros. Aqui nós temos o nosso virabrequim, aqui a correia sincronizada, ela está com um esticador de correia aqui, e essa engrenagem de acionamento, ela tem aqui, e tem também do outro lado para acionar esse outro eixo, o eixo de comando de válvula, né? Observe que cada eixo desse, digamos que esse atua na admissão e aquele de lá no escape. Então você tem duas válvulas por cilindro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até aqui no final tem 6, tá? Então são 2 cilindros, 2 válvulas para admissão, 2 para escape, 2 para admissão, 2 para escape. A sincronização aí é perfeita, é um motor que tem um alto desempenho, né? Então ele tem desempenho por quê? Porque ele respira mais, ele entra mais ar e consequentemente tem uma maior compressão, tá? Ele é um motor aspirado, mas mesmo assim, embora ele não seja turbinado, ele tem uma admissão de ar maior, tá? Esse arranjo, como nós falamos, ele permite um controle mais preciso dos tempos e ângulos, né? Melhorando a eficiência volumétrica e o desempenho, principalmente a eficiência volumétrica aqui. É muito boa a eficiência volumétrica desse tipo de motor, do Double, né? O Double Overhead Camshaft, porque ele admite mais ar dentro do cilindro, tá certo? Pois bem, a sincronização é uma coisa imperdoável, porque se o fabricante não faz uma sincronização perfeita, ele pode ter problema, né? Ele é feito através a sincronização entre o eixo de comando com a árvore de manivela, tem que ter uma sincronização perfeita, né? Isso é feito através de correia, corrente ou engrenagem. A gente viu até agora através de correias, né? E deve ser precisa, né? Porque ela tem que garantir o ciclo de combustão, que o ciclo de combustão ocorra de forma correta e perfeita, tá? Ela não pode ter uma dissintonia entre um movimento e outro, porque nós estamos vendo aqui que um atraso nesse sincronismo, né? Um atraso ou adiantamento, tanto faz um atraso como um adiantamento, pode comprometer o desempenho do motor. E em casos mais graves,
causar danos ao motor devido à colisão de válvulas com pistão. Muitas vezes, se ele tiver com uma sincronização errada, quando não está correta, quando o motor está chegando no ponto morto superior, a válvula não fechou total ainda, e ele se choca com a válvula, empena cabeçote, empena tudo. Então o seu prejuízo vai ser grande, tá? Outra informação é que esse motor de combustão interna, né, nesses motores de combustão interna, a relação da árvore de manivela para o eixo de comando é de 2:1. Significa o quê? Significa que a cada 2 rodadas, a cada 2 voltas, né, do virabrequim, o eixo de comando gira uma vez, ou seja, é uma relação de 2:1. Então você tem que dar 2 voltas no virabrequim, essa correia ou engrenagem ou qualquer tipo de transmissão tem que fazer uma relação de 2:1, 2 voltas do eixo o eixo de manivela para uma volta do eixo de comando de válvulas, tá certo? Pois bem, só que para atender a isso, para atender a esse sincronismo, né, o perfil ou desenho do CAMES e a disposição dos eixos de comando devem atender rigorosamente aos critérios de projeto. Tá? Aqui eu trouxe um desenho grosseiro, né, de um CAME. Você tem aqui o eixo do CAME circular e você tem o lóbulo, né, o CAME, o lóbulo. Esse lóbulo, quando ele vai fazendo isso, você tem aqui a região de rampa de abertura. É evidente que quando ele for fazer isso, ele começa a impulsionar a haste da válvula, abrindo a válvula. Quando ele começa a abrir a válvula, que chega aqui, ele no nariz, aqui na linha central do lóbulo, ele abriu a válvula totalmente. Ele empurra a haste, a válvula cede para baixo, forçando a mola, ele abre a válvula. Quando ele passa desse ponto para cá, que é a rampa de fechamento, desse ponto para cá, daqui ele começa a ceder, a mola começa a levantar a válvula de novo, e quando chega aqui, a válvula está fechada. Então ela começa a abrir aqui, abre totalmente aqui, e aqui ela está fechada. Que altura que essa válvula abre? Ela abre essa elevação aqui, é exatamente a altura desse lóbulo, né? Essa elevação é a altura, que isso é importantíssimo para o tempo de sincronismo. É exatamente essa altura, enquanto a válvula começa a abrir aqui e fechar aqui, tá? Aqui você tem o salto do CAME e aqui você tem o círculo de base, tá certo? Pois bem, eu falei que ela tem que obedecer rigorosamente aos critérios de projeto. Por outro lado, esse critério de projeto deve atender às características desejadas que o fabricante está projetando, ou seja, para o motor como torque, potência, consumo de combustível e emissões. Então, esse desenho desse lóbulo, ele interfere exatamente no torque, na potência, no consumo de combustível e nas emissões. O motor pode estar queimando ruim por um atraso, um adiantamento que está fazendo com que o motor queime de forma incorreta, tá certo? Para encerrar, pessoal, a gente falar aqui ainda sobre o CAME, que ele é projetado para fornecer um perfil específico de movimento à válvula. Isso aqui é quem dá o movimento da válvula, né? Ele determina a duração através dessa elevação aqui, ele determina a duração e a altura de abertura, né? A duração, porque essa duração tem a ver com essa elevação. Elevação maior, duração de abertura maior. Então, essa abertura de parâmetros, né? Esses parâmetros, que influenciam diretamente no desempenho, na eficiência e na característica do motor. Então, a árvore de CAMES é um segredo grande no funcionamento dos motores, porque ela sincroniza a árvore de manivela com a abertura de válvula, com tempo de queima, com tempo de abertura, tempo de fechamento e tudo mais dentro do sincronismo, tá certo? Nós estamos chegando ao final. Eu agradeço a você, espero que você deixe seu like, tá? Compartilhe se puder esse vídeo e se inscreva no nosso canal, que nos ajuda muito, tá bem? A gente no próximo vídeo, a gente vai concluir essa conversa sobre eixo de comando de válvulas, tá? Até o próximo vídeo, um grande abraço, tá? E até lá.